Olá, amigos da Tireoide, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje aqui a gente está novamente com a Farquille, que deu um depoimento muito interessante, muito importante para a gente, sobre como foi atravessar a doença da tireoide, o diagnóstico, o tratamento, as consequências do tratamento. E hoje aqui a gente vai falar, Farquille, sobre como é viver depois do diagnóstico e do tratamento, da cirurgia, da iodoterapia, da adaptação à utilização do hormônio, né? Então eu queria que você contasse para mim, contasse aqui para os nossos ouvintes, como é que foi? Depois que a poeira baixou, que depois que você fez o iodo, como é que é? Como é que fica na sua cabeça falar assim, puxa vida, eu sou uma sobrevivente do câncer de tireoide? Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui com o doutor Erivelto. E já vai fazer 2 anos, ó, doutor. Eu fiz a cirurgia em 2024, em outubro. Então, em outubro desse ano, eu completo 2 anos pós-cirurgia. E da iodoterapia eu faço, acho que 1 ano e meio, se eu não me engano. E hoje eu posso dizer que eu levo uma vida normal, doutor. Normal? Literalmente normal. Posso fazer de tudo um pouco. Tenho disposição, energia. Realmente tá como antes. Que bom. Isso é muito importante. Uhum. Se você não viu o episódio 1 da Farquille, onde ela conta a saga dela atravessando todo o programa, todo o problema, vai lá, assiste o episódio, depois você assiste esse aqui, porque é muito interessante essa cronologia que nós vamos colocar aqui. É, a levotiroxina, né? A gente escuta muitos pacientes falarem que a vida não é a mesma, que a pessoa não se sente bem, que ela não se sente como ela era Uhum. antes. E você contou no nosso episódio anterior que você tinha muito medo de ficar dependente do Sim. hormônio, até pelo fato da sua mãe tomar Uhum. levotiroxina, né? E como é que foi a adaptação? Você se adaptou rápido, você Uhum. foi devagarinho, você sentiu muita coisa no começo? Como é que foi? Como é que foi a sua experiência? No começo é complicado, É, porque né? aí eu tô me adaptando literalmente, né? E até acertar a dosagem, eu entendo que leva um tempo. Então, no começo eu sentia muita indisposição, fraqueza, desânimo, assim, eu virei outra pessoa. Só que aí era por isso, era porque a dosagem ainda não estava adequada e eu estava ali me adequando ainda. E o médico, ele foi subindo a dosagem de pouquinho em pouquinho para eu me adaptar melhor. Então, enquanto eu não achei a dosagem ideal para mim, aí eu sofri. Eu sentia muita fraqueza. E aí eu lembro que ele subiu até 135. Não, desculpa, 137. Quando eu cheguei nesse, eu senti que eu tinha arritmia. Era como se eu tivesse uns sintomas de ansiedade. Aí, se Isso. acontecia qualquer problema pequeno na minha vida, na minha empresa, sei lá, aquilo tomava o meu emocional, que eu sentia o coração acelerando, assim, aquele negócio me tomando. Era como se fosse um negócio, assim, que mexeu no meu emocional, sabe? E era a dosagem. Aí, quando o médico abaixou a dosagem para 125, aí eu fiquei, ó, perfeito. Normal. E aí você está Normal. desde Tô então. desde então. Beleza, Tô que bom. nessa dosagem. E o fato de você ter que tomar o remédio de manhã em jejum, ter que ficar meia hora, como é Uhum. que é isso? É fácil se No adaptar? começo não é, né? Não é, né? Porque tem que lembrar. Aí a minha estratégia é o quê? Pegar a cartelinha do remédio, deixar no móvel lá do lado da cama para quando eu acordar, eu já ver, tomar um com água. E aí tem que esperar, né? Então, assim que eu acordo, eu já tomo, porque é o tempo de me arrumar, de preparar o café da manhã, até passar os 30 minutos. Mas tem uma coisa que acontece comigo que já entrou no meu consciente, que eu tenho que acordar e tomar o remédio. Tem vezes que eu acordo e fico enrolando na cama e vem aquilo na minha mente. Meu Deus, eu tomei ou não o remédio? Eu Isso não é uma lembro coisa se eu muito tomei. comum. É
É comum? É comum. Eu não lembro se eu tomei o remédio. Aí agora eu tenho que saber a quantidade de pílulas que tem lá pra eu saber se eu realmente tomei ou não. Ó. Mas essa é uma das grandes dificuldades dos pacientes, né? Uhum. Primeiro é de ter que ficar em jejum, porque tem paciente que fala que precisa acordar e já se E já comer, alimenta né? e já comer. Tem paciente que esquece se tomou o remédio ou não. Então, esse tipo de dificuldade é muito comum e é muito importante você falar isso, porque cada paciente desenvolve uma estratégia para não É. esquecer de tomar o hormônio. Eu tenho Uhum. pacientes, por exemplo, que, como você, deixam do lado da cama, tem Uhum. paciente que deixa do lado da escova de Nossa, dente, boa. tem paciente que deixa em determinados lugares, do lado do óculos. Então, Muito bom. cada paciente vai desenvolvendo a sua estratégia. Eu tenho uma Uhum. paciente, por exemplo, que ela e o filho tomam hormônios tiroidianos, cada um por um motivo. E ela deixa lá o hormônio tiroidiano na cozinha, junto com o café. Porque na hora que ela vai preparar o café, ela já toma e já leva para o filho tomar. Vê que Estratégia interessante? boa. E aí ela já toma e ela fala, até Legal. eu preparar o café, fazer as coisas, tal, aí já dá aquela meia horinha. Então é muito interessante, é Uhum. muito importante que cada paciente desenvolva a sua estratégia. Como o remédio tem que ser tomado pela manhã em jejum, cada um dá um jeitinho Uhum. aí. É muito, muito legal isso. Você já ficou revoltada pelo fato de ter que tomar esse remédio o resto da vida? Não, graças Não? a Deus não, ó, doutor. Eu sou feliz que eu tenho algo pra substituir, né, a tireoide, porque se eu não tivesse, aí eu ia ficar triste. Isso também é muito importante, Uhum. porque eu vou contar uma coisa que pouca gente não sabe aqui, né? Os hormônios tiroidianos, esse hormônio que você toma, que são vendidos aí no mundo inteiro, eles só foram desenvolvidos no final dos anos 50. Então, quem tinha o seu problema ou tinha problema de falta de hormônio tiroidiano, não tinha hormônio Meu tiroidiano para Deus. comprar. Uhum. Então, uma das coisas que se faziam eram dar extratos de tiroide, que eram tiroides de animais maceradas para os pacientes tomarem, que era o que se tinha, né? Então, o que você fala, eu digo, é um privilégio para o paciente hoje ter Exatamente. o remédio e ter tantas dosagens, né? Porque Uhum. você vê, você chegou a tomar 137, que é uma dosagem quebradinha, né? Sim. 137. Tem paciente que toma 112, tem paciente que toma 188. Nós temos hoje no Brasil 12 dosagens diferentes de hormônio tiroidiano, que vai desde 12,5, que você dá para criança, Uhum. até 300, que tem Hum. alguns pacientes, poucos, que precisam tomar doses altas. Então, é muito fácil, né? Você conseguir dar a dose certa para o paciente. É fácil, mas muitas vezes é demorado, né? Então a gente tem que, como no seu caso, o médico Uhum. foi de pouquinho em pouquinho, né, Uhum. testando, aí passou um pouquinho, aí voltou para trás, e é assim mesmo, Uhum. né? O médico, ele vai coordenando lá com o paciente, né? Qual a melhor dose? Às vezes demora um pouquinho para chegar, às vezes passa um pouquinho, mas sempre chega, no 99,% das vezes chega, né? Eu queria te perguntar uma outra coisa, Farquili. Eu sei, aqui nós até comentamos é, do seu pós-operatório, e uma angústia também que eu queria saber de você, assim, você operou, aí fez o tratamento, ainda não completou 2 anos, né? Não. Como é que é quando você vai fazer os exames de controle? Dá medo, você fica angustiada, bate aquele aperto, como é Uhum. que é? Bate o medo, a angústia, porque o medo é do câncer voltar, né? É, E no meu caso, o médico falou que eu tinha uma chance de voltar, pelo nível ali do câncer que eu tinha, sabe? Então, eu tenho medo. claro. Eu tenho medo. Mas o medo não ajuda em nada, né, doutor? Não. Então, realmente é confiar em Deus, fazer o que eu tenho que fazer direitinho, o acompanhamento médico, e vai dar certo. Em nome de Jesus. Não, já, Já Deus deu. já deu certeza que já deu. Mas isso que você falou também é muito importante, né?
seguir as recomendações do médico, Uhum. fazer o exame, tomar o remédio direitinho, isso é muito importante. Você sabe, o seu médico disse que pela situação que você estava, você tinha uma chance da doença voltar. Uhum. Mas o que mais faz a doença voltar nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não sabe disso, né? Mas o que mais faz a doença voltar nos Estados Unidos é o uso incorreto da medicação. Porque esse tipo de problema que você teve, o carcinoma papilífero, Uhum. ele é muito sensível ao hormônio tiroidiano. Por isso que o médico ele tem que fazer lá o controle muito rigoroso dos níveis de hormônio para deixar sempre o tal do TSH bem baixinho, para Uhum. evitar que a doença volte, né? E o meu tá 0,01, se não me engano. Isso, exatamente. Esse aí, com esse TSH baixinho, porque você já tinha, né? Você me disse que Uhum. você já tinha doença fora da Sim. tireoide, né? Então tem que deixar o TSH baixinho aí por uns 3 anos. Você já tem quase 2 anos aí, tá? Então tenho Uhum. certeza que, como você falou, já deu certo, né? Faltam mais 3 anos, né, pra eu dizer que eu tô curada do Isso câncer. mesmo. Então, se você que está assistindo esse programa aqui passou por uma situação semelhante, manda uma mensagem aqui no nosso chat aqui para a Farkili, né? E tem agora, nós vamos falar de uma coisa aqui que eu tenho certeza que você vai ficar muito contente de poder falar, que é o seu desejo de ser mamãe, né? Uhum. Porque você aí agora, você me disse aqui nos bastidores que está planejando ser Tô mamãe, é planejando isso? ser mamãe, doutor. É. Só que esse planejamento era na época que eu descobri o câncer. Quando eu descobri o câncer, eu tava começando a me preparar pra tentar engravidar. Engravidar. Isso. Porque o meu planejamento pessoal da minha vida era que eu iria engravidar aos 29 anos. Aquela que quer planejar tudo certinho, mas nem sempre é assim. E quando eu descobri o câncer e eu fiz a iodoterapia, o médico me explicou: olha, depois da iodoterapia, você tem que esperar 12 meses para poder tentar engravidar. Exato. Porque tem que diminuir, né, a radiação do corpo, se eu não me engano, fica alojado em alguma parte aqui do corpo, e aí, alguma coisa assim. Então eu tive que esperar 12 meses e completei esse ano, no início do ano, eu completei os 12 meses e agora, oficialmente, eu estou tentando engravidar. Engravidar, que bacana. É isso mesmo. E a gente tem que esperar um ano depois da ioterapia para evitar que o neném nasça com problemas relacionados ao Uhum. uso da ioterapia. Então é um prazo bastante seguro, né? É, você está tranquila para engravidar? Você já passou? Você também me disse que teus exames estão bons, que o seu TSH está baixinho, né? Então, que você está liberada para engravidar e que você já está tentando engravidar, Uhum. né? Você sabe que você vai precisar fazer um ajuste da dose depois que você engravidar, né? Porque a tireoide ajuda a mamãe na gravidez, né? Ajuda a mamãe a fazer o nenê crescer bonitinho, direitinho lá dentro da barriga da mãe. E quando a gente tá sem a tireoide, a gente tem que aumentar um pouquinho o hormônio tiroidiano, né? Mas aí o seu médico vai controlar isso também. E eu queria saber, Farquili, como é que é agora assim? Você tem a sua vida profissional, né? A Farquili das redes sociais, influenciadora, Uhum. e a Farquili que atravessou o câncer de tireoide, né? Uhum. Atravessou essa experiência. É uma experiência. Você também recebe das suas seguidoras, aí, dos seus seguidores, é, perguntas, as pessoas te perguntam como é que foi, como é que é a Farquili dos cachos e a Farquili do que passou por essa experiência. Ainda bem que eu já levava a Farquili como influenciadora de uma forma bem livre. Eu sempre gostei de compartilhar de tudo um pouco, até as coisas que eu passava na minha vida pessoal. Então, quando eu comecei a compartilhar do câncer de tireoide, eu percebi que as pessoas viam, tipo assim, até ela passa por coisas que
eu já passei, então acaba que causa uma maior identificação. E pra mim, ao meu ver, não mudou nada. Eu sou a mesma. Claro, com mais experiências, né? Exato. E Com talvez mais até com um pouco experiência. mais de responsabilidade. Exatamente, é verdade. E eu fico até feliz em poder tirar dúvidas de pessoas espalhadas aí pelo Brasil. Teve gente que achava que eu não iria mais poder engravidar, porque não sabia, né, como é que funciona. E eu posso engravidar. Claro que com acompanhamento médico, bonitinho, vendo os meus exames de sangue, acompanhando tudo, mas sim, eu posso ter uma gravidez saudável. Excelente. Isso que eu queria perguntar para você, porque isso também é uma coisa que a gente ouve bastante, né? Uhum, Porque as pacientes falam assim: eu tive câncer de tireoides, será que eu nunca mais vou poder engravidar? E você é a prova que está aí liberada para engravidar, está uhum, procurando engravidar, e se Deus quiser, você vai ter uma gravidez muito tranquila, muito sossegada. uhum. Eh, esse filho vai carregar uma história diferente, não Vai, vai? vai mesmo. E quando eu engravidar, eu vou compartilhar tudo também. Vou compartilhar as dosagens, né, que eu vou ter que aumentar, explicar como é que é uma grávida sem tireoide, como assim? Eu vou descobrir na hora tudo, mas eu tô bem tranquila, viu, doutor? Uma outra coisa que eu queria perguntar também sobre a sua experiência é você foi compartilhando, né, o momento do diagnóstico, o momento da cirurgia, Uhum. o momento que você ficou com a voz alterada, o momento que você voltou a cantar. Mas chegou um momento assim que você falou assim, ah, não quero mais compartilhar isso, quero jogar tudo pro alto, não quero mais que ninguém saiba desse momento que eu estou vivendo. Não, porque acaba que tudo que eu vou postar meio que passa por um filtro, né? Também. E, por exemplo, quando eu descobri o câncer de tireoide foi finalzinho de agosto. Então eu tive o mês inteiro de setembro para raciocinar, pensar, ir atrás de médicos, fazer mais exames, para no início de outubro eu começar a compartilhar na internet. Então eu meio que tenho um filtro para eu cuidar de mim, né? Sim. Então eu tive esse tempinho para poder compartilhar na internet, que claro que isso acaba que me ajuda, né? Porque eu tive um tempo para digerir essa informação, esse momento difícil, né? Você saiu mais forte dessa experiência? Ah, com certeza. Não, não tem como, né, doutor? Não, A né? gente sai mais forte. É. Mais forte pra vida, a gente valoriza mais a vida também. A gente entende que o amanhã não pertence a gente não sabe o que pode acontecer. Aprende a amar mais o outro. A gente ouve muito, né, que nenhum cirurgião de cabeça e pescoço, nenhum endocrinologista fala isso. Mas a gente ouve muito de outros médicos e de pessoas que quando as pessoas falam assim, ah, se eu tivesse que escolher um câncer para ter, eu queria Credo. ter um câncer de tireoide. O que que você acha disso? Eu credo da pessoa tá aqui. Mas eu entendo. Eu entendo. Porque o câncer é um tipo de câncer que é mais tratável, Sim, não é, doutor? Mas eu não gosto de pensar que tipo de câncer. Ai, gente, que conversa ruim. é ruim, né? É ruim? É. E uma última pergunta, Farquili, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Eu queria saber assim, se a Farquili de hoje Uhum. fosse conversar com aquela Farquili lá de 2024, no dia que ela recebeu o diagnóstico de câncer de tireoide, o que que a Farquili de hoje diria para aquela Farquili? Boa. Eu diria. Eu puxaria a orelha dela, né? E falaria: olha, vai cuidar mais da saúde, vai. Já é agosto e tu ainda não fez a ultrassom de tireoide desse ano, mulher. Vai logo cuidar. Cuidar. Era isso que eu diria pra ela, porque eu era bem irresponsável, eu diria. Muito bem, interessante. Muito bom. Farquini, muito obrigado por você estar aqui hoje, por você compartilhar o seu tempo. Eu sei que a sua agenda é super apertada, mas é um privilégio ter você aqui compartilhando essa experiência Uhum. bonita, mostrando aí o seu fortalecimento como pessoa, a maneira como você atravessou isso, o suporte que você teve para atravessar isso, né? Porque eu É, imagino que nessas horas o suporte da família ele é
muito Muito. importante, né? Muito. Eu tive o meu marido ali comigo, me ajudando em tudo. E ele sempre calmo, ficando tipo assim, calma, vai dar tudo bem. Ele se manteve assim, ó, pleno. É. A Seu minha... marido, desculpe, o seu marido é muito legal, mas ele é muito tímido, Ele é né? Porque a tímido. gente convidou ele para participar aqui, ele não quis Ele gosta de participar. ficar sempre ali no off, nos bastidores, assim, no público, ele foge. Ele foge mesmo. É. E você estava falando da sua mãe também? A minha mãe também, ela veio de Rondônia pra ficar aqui comigo, me ajudar em tudo. O meu pai, a minha irmã, ixi, os amigos também. Nessa hora toda, essa rede de suporte é muito Ajuda importante, muito, né? muito mesmo. Muito bem. Muito bom. E depois, quando você já tiver o seu baby, que você tiver bem aí, ter passado pela gravidez, tiver condição, a Uhum. gente vai te chamar de novo para você contar para a gente como é que Pode foi, deixar que eu como é conto que foi a sua tudo. experiência, tá bom? Farquille, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado a você que participou aqui com a gente deste nosso episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, a sua fonte de informação segura sobre as doenças da tireoide, que é um patrocínio da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Farquille, a gente está desenvolvendo aqui uma campanha que a moda é cuidar da tireoide. Boa. A borboleta do equilíbrio em foco. Eu queria convidar você, cadê? Tá aqui. Eu queria convidar você a participar dessa nossa campanha, sendo aqui uma das nossas embaixadoras. Meu Deus. E aí eu vou dar uma camiseta para você e para o Matheus. Eu não devia dar porque Ele não merece. ele não merece porque ele não quer vir aqui receber a camiseta. Mas eu vou deixar aqui com você. Eu vou pedir para você depois compartilhar aqui com os seus seguidores que a moda é cuidar da tireoide. Nossa, que coisa bonita. Obrigada, Tá bom? doutor. Que honra. Tá? Tem uma aí para você e uma pro Matheus. Muito obrigada. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a você que nos assistiu. Curta, compartilhe este vídeo, mande para aquela pessoa que está passando por esse problema e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.